Da última vez que nós meditamos em Atos dos Apóstolos, foi a respeito daquele episódio em que um aleijado que ficava sentado na porta do templo foi curado. E ele, quando recebeu a cura, saiu saltando, correndo, gritando e glorificando a Deus e entrou no templo. E o versículo 10 do capítulo 3 diz que o povo o reconheceu como o mesmo que se sentava pedindo esmolas na porta do templo. Assim, diante deste acontecimento, todos ficaram cheios de espanto e assombrados. Eu já disse nesses dias aí que a norma do cristianismo é o sobrenatural. O que faz diferença neste mundo é a ação sobrenatural de Deus. O normal, todo mundo está acostumado com o normal. Então só vai chamar a atenção das pessoas aquilo que é sobrenatural. E aqui, quando este aleijado foi curado e entrou no templo saltando e glorificando a Deus, e a Bíblia diz que este aleijado era, desde o seu nascimento, ele era aleijado e todos o conheciam como aquele que pedia esmolas. Isso fez uma grande diferença e a grande multidão se aglomerou. O versículo 11 fala: apegando-se o homem a Pedro e João, ou seja, eles ficaram junto, né? O aleijado, o ex-aleijado, Pedro e João. Todo o povo correu perplexo, assustados, para junto deles e junto do portão chamado Pórtico de Salomão. Olha aí, o que o Espírito Santo proporcionou, né? Uma grande oportunidade através de um milagre para que a palavra de Deus fosse pregada. E aquela multidão queria saber o que deviam fazer para servir a Deus, agradar a Deus e ter esse Deus que Pedro e João tinham. Ele falou no versículo 19: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam cancelados. Tá vendo qual era a mensagem da igreja cheia do Espírito Santo? Arrependimento genuíno e conversão. Sabia que a igreja de hoje está perdendo a coragem de pregar arrependimento, de apontar o dedo para o pecado, de condenar o pecado? Mas Pedro falou: arrependei-vos. Isso tem que ser a mensagem de hoje. Uma igreja cheia do Espírito Santo tem que pregar a mensagem do arrependimento. Arrepender não significa ter vergonha dos meus erros. Arrepender não significa meramente em ficar triste porque eu faço coisas erradas. Arrepender significa dar meia volta, abandonar aquilo que desagrada a Deus, tomar uma posição de outro rumo na vida, parar de andar para o lado do erro e andar para o lado do certo, do lado que agrada a Deus. Então, nós precisamos hoje, mais do que nunca, continuar firmes e determinados em pregar a mensagem de arrependimento. Sem arrependimento não há perdão de pecados. Sem arrependimento não há remissão de pecados. É preciso arrepender, não é? Tomar a decisão de abandonar o erro e voltar-se para os caminhos que agradam a Deus. Diante desta mensagem, olha o resultado, resumidamente falando, no 4:4, capítulo 4, versículo 4. Contudo, muitos dos que ouviram a palavra creram, atenderam, né, o apelo de Pedro e João. Creram, e o número dos homens que creram, ou das pessoas que creram, neste dia aumentou para quase 5.000.
Olha aí, a igreja começou em Jerusalém com 120, lá no cenáculo. Eles receberam o batismo, o poder do Espírito Santo e começaram a pregar para toda a gente. No primeiro sermão de Pedro, 3.000 almas se batizaram naquele dia. E agora no segundo sermão, foi para quase 5.000 o número de convertidos. Tá vendo o que o Espírito Santo faz? Em poucos dias, uma igreja saiu de 120 para 5.000 por causa do poder do Espírito Santo e por causa da mensagem genuína pregada pelos apóstolos. Que sejamos assim, amém? Logo continuaremos. Fique na bênção, em nome de Jesus.